joga a mala dos outros aí e vai que vai. Hoje nós vamos bater um papo convivendo com a hemofilia. E esse é um bate-papo bacana para trocar experiências sobre hemofilia, sobre tratamento, sobre cuidados que a gente precisa fazer. Olá. E aí, Romildo, tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver aqui, aceitar. Aqui. Transmitir, receber. Olá, tudo bom? Oi, E aí, Miguel, tudo bom? tô melhorando, tudo bem? E você? Tudo jóia. Eu vi que você teve uma intercorrência no ombro. Sim, O que você aprontou? eu acho que eu Sim. andei, exagerei um pouquinho, deitei de mau jeito. Entendi. A gente pode falar um pouco sobre isso. Eu quando tinha a sua idade, eu tive muita hemorragia espontânea justamente por conta de dormir em cima do braço. Às vezes minha mãe não acreditava que era espontânea, às vezes ela falava que eu estava aprontando. E emocional, você tem alguma coisa? Você já teve alguma coisa de emocional, Miguel? Quando você fica triste ou quando você fica nervoso, você sente que quando seu estado de humor muda, você tem hemorragia? Acho que não. Eu tinha, e ainda de vez em quando eu tenho, quando acho que eu fico muito nervoso, eu tenho aqueles sangramentos espontâneos de cotovelo. Nunca entendi muito isso, né? Mas algumas vezes eu senti que não tinha feito nada, mas só pelo fato de eu ter passado por alguma situação estressante, eu tive o sangramento. Olha aí, ó, a gente. Valmir, seja bem-vindo, Valmir. Acho que algumas pessoas. Ô, Camila, acho que algumas pessoas que tem aí vocês já conhecem. Você é enfermeira, né? Eu ainda tô na graduação, no último ano. E isso te ajudou bastante quando você teve o fato de estar fazendo, estudando, né? Ah, quando você teve a notícia de que o Miguel era espírito, te assustou? Como foi? Conta pra gente. Ajuda bastante ajudou, né? Nos curativos, nos aplicar fator também, porque antes a gente dependia da enfermeira. Eu tenho lido alguns relatos que algumas mães têm a insegurança, né? De ter, Uhum. de ter o filho hemofílico, e aí muitas delas não sabem como lidar, como agir, ficam bem nervosas com o diagnóstico e tal. O que que você fez quando você descobriu que o Miguel era hemofílico? Como que você lidou com essa situação? A gente pesquisou bastante e depois que eu tive uma certa idade, eu gosto muito de pesquisar as coisas novas e
em congressos, procurar sempre o melhor. Não só para ele, mas para todos. Igual eu fiz o Convivendo. De pouquinho em pouquinho, eu acho que eu ajudo um pouquinho as pessoas. Com certeza. Tem uma frase que eu acho que é o Luciano Huck que fala sobre exemplo. Eu não lembro como ele fala o começo. Eu sei que ele fala que exemplo arrasta. E isso é fato. As pessoas olhando como você posta e você lida com ele, como eu posto e eu lido com a dificuldade da hemofilia, as pessoas acabam se inspirando na gente, né? E Uhum. entendendo que a vida é um pouco mais fácil do que realmente elas imaginam que seria. Às vezes as pessoas acham que pode ser bem complicado ser hemofílico. Ah, por quê? Ah, por conta do sangramento. Mas a gente sabe a gente tem que ter um cuidado maior, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, a gente consegue conviver bem, né? Com Uhum. isso. E na escola? Como que é, Miguel, na escola? Seus amiguinhos todos sabem que você é hemofílico, que eles te ajudam? Sim, porque os colegas que eu estudo já estão bastante tempo estudando comigo. No começo eles não entendiam, perguntavam, mas ao passar do tempo, que a maioria dos meus colegas já estão mais de 3, 4 anos estudando comigo. Aí eles me ajudam e tudo. Isso é bom. Na minha época de escola, eu tinha uns três ou quatro amigos que eram meus parceiros, eles me ajudavam tudo. Inclusive, não nas encrencas. Porque é chato, né? A gente chegar na escola e aí se a gente não tem aqueles amigos que estão sempre junto com a gente, e o povo fica perguntando pra gente, né? O que que você tem? Por que que você está assim? O que que é isso aí? Você tirou sangue? Não é? E como que você lida com isso? É, eu lido. Às, às vezes eu explico, porque a maioria que hoje pergunta é da minha cicatriz no meu joelho. Aí eu Aham. explico que eu faço, mas é bem pouco, muito raramente pergunta. Na minha época, eu corria de responder, sabia? As pessoas às vezes me perguntavam o que tinha, eu falava, machuquei e saía de perto. O que que você tem? Ah, você tirou sangue hoje? Ah, eu fui no médico e às vezes eu deixava de responder. E o fato de deixar de responder, às vezes eu deixei de informar algumas pessoas do que eu tinha e elas poderiam ter me ajudado. Eu sei que é chato, às vezes, as pessoas ficarem perguntando, né? Às vezes a gente não tá com muito humor para ficar batendo papo, mas é importante, porque aí as pessoas que estão dentro do nosso hall de amizade ali, junto conosco, eles vão conseguir entender às vezes, quando a gente precisar, ajudar a gente, né? Ô Camila, você encontrou dificuldade na escola para passar as informações para os professores, diretor, assim, com relação ao Miguel? No começo, sim. Mas aí depois foi adaptando, né? E ele Uhum. continuou na mesma escola, o que facilita, né? Não, isso é muito bom, porque aí, com o passar dos anos, as pessoas já vão conhecendo, né? E em caso de uma artrose, ele teve alguma, assim, na escola, que a escola precisou entrar em contato com você e foi tranquilo? Eu acho que não teve. Teve algum episódio na escola? Ah, teve. Teve. Minha mãe tá falando aqui que teve que uma vez um aluno pisou no pé dele, aí eles ligaram e a gente vai. No Não. intervalo, né? E foi. E também na troca dos dentes, ele teve muito sangramento. Aí quando começava a sangrar, aí eles ligam, porque tem os contatos, né? E todos já sabem, e foi tranquilo. Não, isso é muito bom. E de que localidade vocês são do Brasil?
A gente mora em Rio Verde, interior de Goiás. Interior de Goiás. E o Hemocentro daí é próximo, é distante? É 220 quilômetros. Uau! Caramba! Então vocês não estão tão perto assim. Com relação à profilaxia para vocês, foi fácil chegar aí ou demorou para chegar? Vocês encontraram uma dificuldade? Tem dificuldade hoje ainda? No começo foi difícil para a gente morar, por morar, né, no interior. Uhum. E foi um pouco difícil, mas depois foi tranquilo e ele continua fazendo. Mas ele tem inibidor, né, que a prejudica um pouco. E tá tranquilo, assim, agora na época da pandemia, a gente não tá tendo as consultas, mas as consultas eram mensais. Tem que fazer o acompanhamento mesmo, né? Você falou de inibidor. Outro dia eu postei aqui no meu canal falando de inibidor. Se o pessoal sabia o que era inibidor. Eu tive N respostas e uma em particular foi muito engraçada. Que o rapaz perguntou assim, ó, ele me respondeu assim: quando você chega bem arrumado num lugar que está todo mundo mal arrumado, você é um inibidor. Inibe as outras pessoas. A gente sabe que não é isso, né? Mas tem algumas pessoas que não sabem o que é inibidor, porque Sim, ou não desenvolveu, né? Ou simplesmente chega no hemocentro, você tem inibidor? A pessoa fala, não, mas às vezes não sabe nem o que é. Você pode explicar pra gente o que é inibidor? é quando o organismo passa a não reconhecer o fator, aí seriam quando o corpo acostuma com o fator. E aí é necessário tomar outros. Tem dois fatores, que é o fator 7 e o FEIBA, para tentar fazer que a coagulação faça o trabalho do fator mesmo, do fator 8 e do fator 9. É mais comum Não. que tenha na hemofilia A do que a hemofilia B. Hemofilia B, eu acho que são 5%, assim, em alguns estudos. E ele é mais difícil de acabar, porque é a cadeia de coagulação, né? Bem científico. Mas basicamente é isso. Quando você descobriu que ele tinha inibidor, te assustou a quantidade de fator que ele tinha que tomar? Sim, a gente descobriu o inibidor quando ele teve uma hemorragia no intestino, que ele foi para UTI, então a gente não sabia o que que era, estava preocupada pela situação, né, que ele estava, e aí começou a tomar o fator 7. E aí ele respondia bem ao fator 7. Aí depois de um tempo ele passou a não responder ao fator 7 e só respondia ao fego. E é temporário, assim. Às vezes ele responde melhor ao 7, às vezes ele responde melhor ao fego. Atualmente ele responde melhor ao FEIBA, mas a gente tem um fator 7 em casa. Entendi. E ele faz profilaxia quantas vezes por semana? 3 vezes. E todas as vezes que ele vai fazer profilaxia, quantas unidades ele faz? Ele toma 5.500. Ah, eu faço 2 vezes por semana de 1.500. Eu faço profilaxia com recombinante, né? Graças a Deus eu não desenvolvi inibidor, mas por ser hemofílico grave, eu tenho meu cotovelo direito, meu joelho direito bem comprometido, né? E aí, eu aprendi a me cuidar justamente depois que eu perdi o meu joelho praticamente, né? E aí eu comecei a fazer atividade física. Os médicos falavam para mim fazer natação desde novo. Eu acho que se tivesse entrado na natação com a idade do Miguel,
Eu acho que hoje eu teria uma qualidade de vida muito melhor do que eu tenho, não reclamando da qualidade que eu tenho, mas eu teria uma qualidade de vida muito bacana. E aí, falando de atividade física, né? Você já pensou em colocar o Miguel para fazer alguma atividade? Ele faz alguma atividade física? A gente fez uma piscina aqui em casa para ele fazer atividade física. E a gente tem uma bicicleta para ele também fazer os exercícios, mas ele tem muito sangramento espontâneo. Por exemplo, uma Entendi. vez que ele foi na piscina, se ele não tomar fator antes, ele vai dar um sangramento. E o acesso dele é muito difícil. E aí acabou prejudicando. Entendi. O acesso de veias dele, você acha que é difícil por a quantidade que ele faz de profilaxia ou é por conta da genética mesmo? Eu acho que é da genética. Mas também, querendo ou não, a quantidade de fator afeta, né? Sim. Nossa, E porque a hemofilia B ainda está no plasmático aqui no Brasil. não é no recombinante. E você tem algum histórico ruim do plasmático? Não, eu tive ali, podemos dizer que foi uma alergia. Eu inchei, e começou a sair um monte de bolas no corpo, eu enchei, eu fiquei em observação durante umas 4, 5 horas, e aí daí em diante eles fizeram todos os estudos possíveis e imagináveis para eu ir para o recombinante justamente por conta dessa alergia que eu tive. Então, eu sei que isso não é comum, foi feito Uhum. até uma verificação, a gente fez um monte de exame depois para ver por que motivo tinha sido, mas a gente não conseguiu descobrir. Mas desde então eu estou no recombinante, desde que apareceu o recombinante, eu estou no recombinante e nunca mais mudei. E tem me feito muito bem, assim. Agora, com relação à atividade física, você acha que se ele tomar, se fizer, por exemplo, atividade física depois que tomar o fator, você acha que impacta alguma coisa? Não, ele faz. Agora que a gente vai se adaptando, aí ele tá fazendo. Ele só vai fazer se tomar fator. Ah, fisioterapia ele faz? Não. Aqui Eu na vi. minha cidade tem poucos, né? E os Aham. poucos não conhecem hemofilia. Ao, É, ve- a- Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando um pouco. isso que é difícil, né? Porque a gente sabe que a fisioterapia é uma coisa boa, né? Mas se a gente não tem profissionais capacitados próximos da gente, acaba meio que limitando a gente para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente tem no serviço aqui no centro, tem fisioterapeuta, tem dentista e tem psicólogo, né? O de vocês aí tem tudo isso? Ou não? Lá em Goiânia tem. Porque para você teria que ter o mais próximo, né? Teria que ter pelo menos uma filial do Hemocentro aí, né? E tem um hemonúcleo que serve para doação de sangue. E tem um hematologista e Uhum. de- não fica o tempo todo, né? Mas o foco é a doação de sangue. Entendi. Ô, Miguel, e o que você gosta de fazer? Gosto de jogar bastante videogame, ver filme de super-herói, ver futebol. E agora, em época de prova, estou estudando bastante. Isso é muito bom. Estudar leva a gente longe. Me tira uma dúvida. Por que você virou São Paulino? O, o meu tio, ele é muito São Paulino. E antes ainda gosto muito de música. Aí meu tio me influenciou, me mostrou
Clube de São Paulo, e aí eu gostei. E eu e ele torcemos bastante. Ah, entendi. Eu fiquei pensando, como que ele lá de Goiás foi gostar do São Paulo? É, por ter a idade que você nasceu na idade que o Corinthians estava na ascensão e sendo campeão de tudo, ganhando tudo. Então tinha que ser corintiano. O São Paulo foi campeão pertinho quando eu nasci. Ah, olha aí, bacana. Eu sou corintiano, tá? Mas eu gosto de futebol. Aqui em casa, a minha esposa briga comigo porque ela fala que se eu deixar, só assisto esporte. Gosto muito de esporte. Desde tênis até basquete, perco noite de sono assistindo. E é uma coisa que é bacana. Ajuda muita gente, sabia, Miguel? O esporte ajuda a gente a aprender uma palavrinha que o povo sempre fala, e aí, se você não vivencia ela, você não vai saber o que é. Superação. Você é um menino que é expert nisso. Pelos posts que a gente vê seu, pela sua história, você é expert nisso, em superação. Você já passou por algumas cirurgias, e tá aí, ó, firme e forte, guerreiro. É isso aí. O que você sentiu quando você fez a sua cirurgia? Você ficou com muito medo? Sim, mas eu, eu fiquei com medo, mas foi o mais certo que podia. A dor no meu joelho estava uma dor muito forte. E depois da cirurgia, como que você se sente? No começo estava muito difícil. Hoje, às vezes, eu tenho um pouquinho de dificuldade, tipo, por não conseguir muito correr, não conseguir muito que jogar bola, às vezes ir pra cadeira, que antes eu conseguia andar com mais facilidade também, mas hoje estou melhorando. Oh, isso é muito bom. Mãe, Camila, você não acha que se ele tivesse a oportunidade de fazer fisioterapia, é, a condição não seria melhor? A condição dele? É, por enquanto, de acordo com a fisioterapia, com a fisioterapeuta dele, com esses exercícios ajuda bastante já. Ela que Ah, orienta a gente, os exercícios. não, que bacana. É, porque o autocuidado, né, que a gente tem que ter, e aí quando a gente fala de auto, aí é ele mesmo que ele vai ter que desenvolver, e provavelmente já deve ter desenvolvido isso, de sentir, né, quando vai ter uma hemorragia, ou quando tem alguma intercorrência, para não deixar o negócio ficar muito, muito feio. E eu tenho falado muito sobre isso, né, sobre o autocuidado. Porque quer queira, quer não, se você se cuida, a nossa qualidade de vida vai se tornar muito melhor. E a gente Hum, sabe que se a gente estando bem, vocês enquanto família, né? Aí eu digo mãe, pai, avô, esposa, vai ter uma vida muito tão boa quanto a gente, sem ter os sustos, né, que a gente possa ter. Você teve algum susto assim, Camila? De repente estar planejando um final de semana bom e aí de repente aconteceu alguma coisa e você fala, puxa vida, vários. ah, é? E você tem algum É, assim específico que foi eu falo que a gente não pode planejar, a gente só vai. exatamente? Bom, episódio. Igual a gente tava em Caldas Nova, e aí ele teve uma intercorrência lá.
Aí a gente teve que procurar um hospital e a gente teve que, no fim, teve que ir embora. Mas ele já fazia profilaxia ou não? Fazia, fazia, fazia. E vocês não conseguem levar para viagem? A gente leva, só que a minha mãe não aplica o fator. E na época eu não aplicava. Entendi. Aí você está fora de casa, distante de tudo, não vai, é complicado mesmo, né? Achar um lugar para aplicar. Alguns farmacêuticos às vezes até corre da gente, a gente chega na farmácia, não faço. Aí você vai no hospital, a pessoa fala, nunca ouvi falar. Você, gente, mas é só fazer isso e não, se não tiver receita eu não vou fazer. Eu passei por isso, por algumas situações assim. A 200 quilômetros de distância eu moro em São Paulo, eu tive uma intercorrência no tornozelo. E aí foi numa farmácia, foi em outra, ninguém queria aplicar, todo mundo tem medo. E aí teve que subir de volta para São Paulo e tudo lá para o plantão para fazer a aplicação, porque não tinha uma pessoa que fizesse. Outras situações, eu tive a intercorrência, trouxe para casa, eu ainda não me aplicava, minha mãe também ela tinha medo, não aplicava. Aí eu fui procurar um farmacêutico, eles não quiseram aplicar. Ele falou, não faço. Se fosse intramuscular, eu faria, mas intravenoso não faço. E, e aí é por isso que é bom a gente estar fazendo esses bate-papos, né? Porque a gente vai trocando experiências e de repente a gente vai mostrando para as pessoas que não é essa coisa tão ruim, né? Que as pessoas imaginam que seja. É óbvio que se você fazer uma infusão intravenosa, se a pessoa aplicar muito rápido, ou for algum remédio que tenha, né? Você pode falar melhor que eu, que você estuda isso, vai deixar a gente meio mal, ou vai fazer alguma contraindicação. Eu não sei falar, porque eu não sou médico, e eu não estudo isso, mas você conseguiria falar para a gente se na auto-aplicação, se eu fizer alguma coisa errada ou aplicar muito rápido, por que eu não posso fazer isso? Eu acho que por causa, não sei. Não, assim, porque nenhum medicamento pode ir rápido, né? Porque pode aumentar o tipo de reação. Ah, entendi. Entendi. Igual O o corpo Miguel, pode dar uma reação ao contrário do que ela deveria se dar. às vezes o Miguel sente a boca seca, ele sente, fica vermelho na pele, e são algumas que ele tem a reação. Não chega a ser uma, mas se aplicar muito rápido. Ah, entendi. Entendi. Eu tomo todos os cuidados de aplicar devagar, justamente por isso, para porque me falaram, não aplica rápido. Mas o porquê era. Eu, até o organismo se acostumar, e aí pode aumentar o tipo de reação. Eu sei que aí no seu canal e aqui no meu também tem bastante mães que que estão descobrindo agora que o filho é hemofílico, descobriram recentemente, passam por alguns sustos ainda. O que você consegue, por exemplo, a hemofilia por amor está aqui, né? Tem um guerreirinho também. Você consegue falar de exemplo seu, assim, deixar de motivador para elas, assim? Quando se tem o diagnóstico, não é fácil, porque é uma doença nova e muitos não sabem o que é, fica com medo. E, mas é possível ter uma vida, eu não digo uma vida normal, mas uma vida bem próxima. Apesar que não tem uma vida normal, todos têm uma intercorrência, mas hemofilia. No Brasil tem medicamentos, não todos, né? Uhum. Mas tem um dos melhores tratamentos. E seguir
arrisca o tratamento, fazer sua parte, ir nas consultas, é possível. Isso aí. O acompanhamento é essencial, né? Sem acompanhamento, a gente perde o foco e acaba tendo algumas complicações. Fiz uma live com a Mari e nessa live eu falei para ele que tem um menino no meu canal aqui que ele me falou que estava há 11 anos que ele tinha deixado de fazer o acompanhamento. Aí eu perguntei para ele como que ele conseguiu fazer isso e como ele tem uma qualidade de vida boa sem fazer o acompanhamento e sem tomar fator, né? Como que ele leva essa vida? Ele falou que ele tem algumas limitações nas articulações, provavelmente em decorrência disso, né? E falou que ele está querendo retomar o tratamento justamente para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, a gente pega os hemofílicos, né, e todos gostam de jogar futebol. Eu jogava muito futebol, é, chegava em casa mancando, e aí a mãe falava, o que você tá fazendo? Dei uma forçada. Nada, tinha jogado futebol. Eu jogava futebol 3 vezes por semana. Nem atleta joga bola assim, né? E eu queria dar uma de atleta. Sofri algumas consequências, senti dores, algumas dores bem chatas, que a gente sabe que joelho é uma articulação que acaba segurando o peso do nosso corpo todo, o joelho e o tornozelo. E baguncei bastante, mas tive algumas intercorrências que ocasionaram a limitação, mas aprendi depois disso. E aí, eu olhando a história do Miguel, eu até comentei com a minha esposa aqui em casa, e eu falei, caramba, eu passei por isso e hoje, vendo de fora, né, uma situação parecida com a minha, e aí vendo você como mãe e tá sempre sorrindo, esse é o espírito, né? Tem que deixar, tem que enxergar sempre o copo meio cheio, justamente porque se a gente for interpretar tudo como hemofilia não presta, hemofilia cura não tem, né? Se a gente não souber cuidar, se cuidar, né? Ter o autocuidado e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, a gente vai para onde, né? E aí eu vejo que com o seu canal e com outros canais que estão aí, já, outros grupos, né? O pessoal se troca muita informação, isso é muito bom, porque a gente, com o exemplo meu, seu e de outras pessoas, vai fazendo um gomo de corrente, né? E vai fazendo essa corrente ficar grande. Agora, uma dúvida que eu tenho. Geralmente aqui, quando eu vou buscar fator, eu trago de 8 doses, né? 8 e 10 doses, que dá para um mês, mais ou menos. Quando você vai buscar, para ele tem que ser bastante, porque você vai diluindo, vira aquele montão. Como que você armazena e como que você guarda para levar de volta? Porque precisa devolver, né? A gente tem uma geladeira específica só pro fator. Imaginei, porque outro dia eu vi você tirando das caixas. Eu falei, meu Deus. Aqui, E aqui no Hemocentro eles não exigem devolver. Então, e é mais fácil. trata? No lixo do hemonúcleo daqui. Tá. Mas lá né? Aqui, para controle, né? Se eu não, por exemplo, trouxe 10 doses. Se eu devolver 8 doses,
Eles vão falar, mas por que você está devolvendo só 8? E elas, não, tem duas para fazer ainda. Ah, tá. Então você só vai poder levar as outras todas a partir do momento que você trouxer tudo. Ou me dá as outras 10 doses e eu, quando eu vou devolver, tenho que devolver 12. Mas pelo controle do Hemocentro, a gente precisa fazer a devolução. E aí, por conta do controle, o que, que eu faço? Eu pego as agulhas, seringas, eu levo tudo para lá e aí eles fazem o descarte correto lá. Porque no meu canal também algumas pessoas me perguntaram como que eu fazia o descarte. E eu não descarto nada, só as caixinhas eu descarto no lixo comum, mas o resto eu levo tudo para um centro para ser incinerado. Hum. E E eu aqui imagino. tem aquelas descartes. Oi? A gente tem aquelas caixas de pérfuro cortante e aí a gente descarta as agulhas em lixo hospitalar e o frasco vai no lixo também. Aqui, a caixa eu não tenho. Aqui, se eu fosse pegar a caixa, eu teria que comprar. E essa caixa aqui em São Paulo é cara. Então, o que eu faço? Geralmente, eu corto uma caixa de leite, lavo Hum, ela e jogo as agulhas todas lá dentro. As agulhas de seringa e levo pro hemocentro ali dentro. Olha, não sei se você conhece a CNV Bri. Por favor, dê uma orientação de quais os procedimentos necessários para quem ainda não tem o fator armazenado em casa e queria ter esse conforto. Ó, aqui eu tive que fazer o curso antes de mais nada, eu tive que fazer o curso para aprender a fazer o fator, né? Para aprender a pegar aveia. E aí depois que eu fiz o curso, eu continuei indo mais uns 2 ou 3 meses lá e todas as vezes que eu ia lá fazer a profilaxia, as enfermeiras deixavam eu preparar e eu me aplicava com elas me olhando. E aí depois disso, eu tava o que elas me falaram, tá ok, e aí eles me deixaram para ir para casa. Com vocês aí foi do mesmo jeito? foi semelhante. Mas quando eu comecei a aplicar, foi ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade. Então, eu tinha aulas aqui e aí deu certo. Ah, que legal. É, eu não sei de onde você é, né, o lugar que você mora, se você tem a facilidade, se no Hemocentro tem facilidade, mas procura o serviço, né? Troca uma ideia com o seu hematologista, troca uma ideia com a enfermeira-chefe do serviço, que ela vai te orientar o que você precisa fazer para ter o fator em casa e ter o conforto de ter a profilaxia sempre que você precisar. Eu acho que todos têm o direito de ter o fator em casa. Eu não sei como funciona em outros serviços, né? Porque eu só estive em dois, e aí, como o meu parâmetro aqui, de repente, é diferente do seu aí, né? Você está no interior. Eu estou a 16 quilômetros do Hemocentro. Por mais que seja complicado, para mim, de repente pego o carro em 20 minutos eu estou lá, ou de metrô em 40 minutos eu estou lá. Mas para você que mora longe e para outras pessoas que a gente tem no canal aqui que provavelmente não tem um Hemocentro perto, é interessante ter a dose domiciliar, né? Uhum. E aí se não tem ainda, conversa com o serviço. E aí eles vão dar o melhor caminho que você possa ter para ter o fator em casa. Miguel, me fala uma coisa. O que você pretende ser quando você crescer? Eu não, ainda não sei. Ainda estou no nono ano e Uhum.
Então, até eu ter certeza, que eu quero ter certeza que eu quero ser. Isso é muito bom. Curta a sua infância dela da melhor maneira possível. Não perca os momentos. De- deixa, ó, eu dando conselho. Deixa a mãe de cabelo em pé mesmo e fala, mãe, eu quero fazer algumas coisas e aí, pelo visto, sua mãe é aventureira, vai junto com você. Não perca a sua infância e com autocuidado, com a facilidade que você tem de ter fator em casa, cuide para que você tenha, é, cresça forte, cresça bem, com qualidade de vida e estude bastante. E aí, deixa para definir isso lá na frente. Enquanto isso, seja criança. Aproveite. Assiste muito futebol, joga muito videogame. Só não fica sempre na mesma posição, senão dá sangramento, né? E ó, Eu, quando sentava sempre na mesma posição, me dava sangramento. E aí, eu tive um sangramento de HDA por não me alimentar direito e por ficar muito tempo na mesma posição. Sabe, não acredita? Eu tive no abdômen, no músculo do abdômen, por ficar sempre sentado na mesma posição. Essa, olha, coisa que pra gente, a gente nem imagina que o músculo do abdômen vai dar alguma coisa, né? E hoje ainda tem cãibra, justamente, tem bastante cãibra, que eu acho que é por conta disso. Eu não consigo entender muito bem o que foi. Ó, o Geleno tá falando, eu ainda jogo bastante futebol. Geleno, jogo futebol, mas se cuide, tome fator para que você não tenha mais problemas. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui que eu tô precisando bastante aqui. Fala bem as histórias dos hemofílicos. A gente precisa divulgar é, justamente isso, né? As nossas, as nossas dores e as nossas vitórias, justamente para que as pessoas que a gente tenha por perto, a gente consiga incentivar. Miguel, eu fui ver aquela série que você falou, que tem um super-herói que é hemofílico. Eu fui buscar a história dele. É bacana. Eu já tinha assistido, mas não tinha prestado atenção na história do personagem. E aí eu dei um Google e aí fui ler a história dele. Ele é um físico mesmo. Eu estava até pensando em trazer o personagem para minha página, justamente porque ele, pelo fato de ele ser ele no filho, ser super-herói. Embora a gente não tenha capa, né? A gente não use roupa diferente, mas cada um é super-herói. As mães eu vejo como super-heroínas todas que passar noites em claro, ou em noite segurando o bracinho, segurando o joelho, tem que ser forte. Isso já aconteceu com você, Camila? De passar a noite segurando o braço por conta do cotovelo, ou segurando o joelho, a perna por conta do joelho, e você dormindo sentada? várias noites, eu, minha mãe, passa com ele. Quando você fala eu e minha mãe, eu falo, a família é tudo, né? Eu tenho os amigos que são minha família e eles são imprescindíveis, assim, porque sem eles, eu acho que muita coisa ruim já teria acontecido. Eu não estaria aqui. Hum, Eu tive um episódio de pedra no rim, você nossa, fala, hemofílico com pedra no rim, Eu tive um episódio de pedra no rim que eu nunca senti uma dor igual. Nem quando eu estava com o joelho doendo, era tão ruim. E aí, quando eu cheguei no hospital, me deram um tramal e eu tive duas situações assim. Uma primeira eu estava com os amigos e aí a gente saiu de onde a gente estava, foi parar no hospital
E aí o médico falou, ó, eu não posso te dar fator por conta disso que você está sentindo. Eu tenho que levar você fazer exames, aí você fazer exames, aí identificou que eu tinha 3 pedras de 5 milímetros cada uma, que teoricamente é grande, mas o canal da uretra tem 7 milímetros, então por isso que eu estava sentindo dor, mas não queira ter, então é uma das coisas que eu faço bastante, é informar o pessoal para beber água, porque até hoje eles não conseguiram descobrir o que forma, o que faz formar pedra no rim. Eu não tenho histórico na família, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Beber bastante água justamente para ajudar. Como a gente toma, eu não sei se o Miguel é assim, ele toma bastante inflamatório para dor ou não? Toma. Como a gente toma bastante inflamatório, eu acho que é em consequência disso, né? Não entendi, cortou. Ele toma bastante dipirona, codeína. Eu só tomo ibuprofeno, o resto não, para mim não, codeína para mim não faz efeito. Eu tomo e não dá em nada. Tenho conhecimento que já houve casos de hemofílico precisar de infusão de fator, ou mesmo com a carta de indicação e orientação foi negado atendimento nesse caso. Qual o procedimento a ser tomado? Olha, mesmo com a cartinha, se a pessoa ou o serviço não se sentiu à vontade ou se sentiu intimidado por fazer, aí tem que correr para o serviço. Se for longe, aí é difícil. Eu acho que nessas situações tem que ser conversado antes de qualquer coisa e testar esse profissional mais tranquilo. Os problemas que eu tive com o enfermeiro ou com o farmacêutico, nenhum deles quis aplicar e não fizeram mesmo. Então aí foi onde eu me dediquei para aprender justamente para não precisar disso. Mas hoje eu acho que está muito mais avançado isso e creio eu que não tenha tanta limitação assim. Me fala da onde você é, provavelmente seja por na região. Não sei. Em São Paulo, para mim é tranquilo. Agora, para você, Camila, é tranquilo também? É o pai do Miguel. Oi? O Kennedy é o pai do Miguel. Ah, é? Uhum. Ah, É, e aconteceu. isso que ele falou aconteceu com vocês? Aham. Sério? E aí, Uhum. então, o que você reagiu? A gente procurou outro hospital. E aí? Eles E aplicaram ou se recusaram também? eles aplicaram. Ele estava com sangramento na gengiva. Aí o hospital, nem a enfermeira, nem o médico quiseram aplicar, mesmo com a carta, mesmo a gente explicando, mas eles não quiseram. E aí a gente foi para outro hospital. Aí conseguiu. Quando é hospital é mais complicado ainda, porque o hospital ele não pode negar atendimento, né? Tipo uma omissão, né? É, uma missão de socorro. Socorro. E se eu tenho lá profissionais gabaritados para fazer infusão, seja intravenosa ou seja intramuscular, eles deveriam ter feito. Eu fiquei chocado. Eu teria feito um barraco. Não, não saio daqui. E tem uma pessoa que está aqui nos bastidores assim, ó. A minha esposa está aqui assim, ó. E teria feito também. Porque ó, se você chega no. Óbvio, você vai para um hospital, você está precisando dele. Você já sabe o que precisa ser feito, você já tem uma carta encaminhando como precisa ser feito, e aí a pessoa se recusa a fazer e bate o pé e não faz. A vida do meu filho está na sua mão, né? O que ele falou assim, se eu for contar o que já aconteceu, 4 horas de live seria só para mim. Olha, É Kennedy, uma vamos história. marcar, vamos fazer uma. Vamos fazer uma para você contar alguns casos, assim.
Ó, eu tive alguns casos de chegar de madrugada no hospital, mas nunca me falaram não. De médico vir me atender de smoking. Por exemplo, o cara estava numa festa e aí ligaram pro médico e aí ele saiu da festa onde ele estava, demorou 1 hora para ele chegar no hospital, mas chegou lá e me atendeu. Agora, chegar no hospital e falar, não, não aqui não rola, agora é difícil. Eu acho que eu teria feito barraco mesmo. Porque Eu se acho a gente já tá. Oi? que tá no interior. Eu acho que por morar no interior, tem mais dificuldade, né? Mas aí que as pessoas deveriam ter mais empatia, né? Com o próximo e ver que não é uma situação normal e falar assim, ó, a gente não costuma fazer isso, da próxima vez procura um outro local, mas dessa vez eu vou fazer. Salvo com algumas ressalvas e tudo mais. Mas olha, eu fico indignado. E é por isso que a gente está fazendo algumas lives com a associação lá de São Luís, justamente para a gente tornar a hemofilia conhecida e para vocês que estão mais distantes do hemocentro grande, consigam ter o atendimento e tudo mais sem passar por um perrengue assim. Eu fico imaginando a sua angústia como mãe, Eu sou irmã. como irmã, desculpa. Eu fico imaginando a sua angústia. E como foi numa dessas situações? O que vocês fizeram? Vocês saíram, simplesmente pegaram ele e levaram ele embora sem procurar um diretor ou algo parecido? Nessa situação do dente, a gente foi embora. Mas o pai dele o Kennedy já fez muito barraco. Muito. Já fiz barraco, casa, e se for preciso, faço até prédio. Ah, nessas situações precisa mesmo. Porque eu fico imaginando, ele com inibidor, com dor, com todo o histórico que tem, e aí de repente ficar passando dor porque o pessoal está permitindo a fazer atendimento é absurdo. Mas graças a Deus, ó, o Paulo de Freitas Guimarães falou, parabéns, Camila, você está sendo muito procurada para falar de suas experiências. Um dia está se transformando em uma grande enfermeira. Parabéns. Esse aí deve ser seu conhecido, né? Sim, ele é Esse é, nosso, é seu professor, não? ele é o nosso tio. Ah, bacana. Parabéns, Paulo. Obrigado por dar uma força para nós. E por você estar se formando em enfermeira, eu acho que vai ser um caminho muito grande, assim, que você vai conseguir ter uma voz dentro do meio diferente de quem é só paciente, né? Quando você está ali no meio do corpo de médico, eu acho que você tem conhecimento de falar alguns termos diferenciados que acho que vão abrir portas e vai trazendo conhecimento, né? Você já ouviu falar de Libra? Uhum. Tem um que morava aqui perto de casa, os pais dele mudaram para Califórnia por conta dele. E eu descobri aí que o mês passado ele começou a fazer o tratamento, né? Mas a mãe dele procurou tudo que podia e não podia para ter ele bem e com um tratamento adequado. Tem uma outra pessoa aqui no meu canal que ela é mãe do filho, o filho dela é hemofílico e ele tem presença do espectro, né? Também deve ser uma barra lidar com por conta da hiperatividade, por conta de N coisas, né? Olha,
você como irmã acompanhar, isso é elogiável. Parabéns mesmo. Você vai se tornar uma grande enfermeira. Pelo Obrigada. conhecimento, pelo conhecimento e pela experiência que você tem dentro de casa, né? Né, Miguel? Sim. É, você gosta bastante de filme? De filme? Eu sou meio nerd, sabia? Eu gosto muito de filme. Eu gosto principalmente de herói. Ó, eu gosto tanto de filme que alguns eu já assisti mais de 30 vezes. Ó, Velozes e Furiosos, eu gosto de todos. E já assisti um monte de vezes. É, de super-herói, todos, todos, todos. Da Marvel, todos. Da DC, quase todos. Star Trek, você gosta de Star Trek? Nunca assisti, nem Velozes e Furiosos. Ó, Star Trek é muito legal. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista, você vai gostar. A história, para quem é mais antigo, já era legal, mas essa é de nave espacial, é bem legal. Você vai curtir. Agora, de super-herói, eu amo. Qual super-herói que você mais gosta? Ah, eu gosto bastante, mas eu acho que mais o Homem de Ferro. Por quê? Eu gosto da armadura dele demais, do jeito que ele é. Eu gosto do Homem de Ferro e eu gosto do Batman. Sabe por quê? Eu, hum, Porque eles não têm superpoderes, eles são seres humanos igual a gente, só que eles são inteligentes. A única coisa que eles têm de diferente da gente é que eles são ricos. tem aquele herói lá hemofílico, o legal é que nos episódios seguintes ele machuca. Eu não lembro se ele toma um medicamento do futuro. Eu sei que ele se torna de ferro. Tipo, quando vai dar um sangramento nele, ele se torna de ferro. Ah, eu vou te falar que esse medicamento do futuro que ele toma, estão fazendo estudos pra gente, sabia? A gente não vai ser de ferro, mas a gente não vai precisar tomar tanto quanto a gente toma. Em alguns lugares na Europa, eles estão fazendo, o estudo está bem avançado, é que eles não divulgam muito, né? Mas tem bastante estudo avançado que vai ser subcutâneo e vai ser de tempos em tempos que vai ser feita a reposição. Já imaginou você colocando um chipzinho debaixo da pele e demorando 6 meses, podendo fazer o que você quiser? Seria muito legal. Outro herói que eu gosto bastante é um de uma série do Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Eu também gosto do Arqueiro Verde. Sabia que o Arqueiro Verde ele é muito inteligente e não tem superpoder? Ele não tem. Olha, nosso tempo tá acabando. Caramba, já foi tudo isso? Né? Falta só um minutinho para cair. Acho que travou, gente. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui para agradecer a Camila. Eu acho que ele travou, gente. Eu vou agradecer aqui a Camila e o Miguel. Foi muito bom bater papo com eles. Olha, é uma pessoa